E aí, meus queridos, aqui é o professor Alexandre Sostag de Física. E vamos continuar com o estudo do lançamento oblíquo, né? Ó, em aulas passadas, né, nós comentamos sobre a decomposição de vetores, né? E fizemos a análise, né, da componente horizontal da velocidade de um corpo que é lançado obliquamente. Qualquer coisa, vai lá na descrição abaixo que tu vai pegar o link dessas duas aulinhas aí. Hoje vamos falar sobre, né, fazer uma análise no que? No eixo Y, na componente vertical da velocidade de um corpo que é lançado obliquamente. Cara, eu juro pela sua alma que você nunca mais vai errar um exercício de lançamento oblíquo. Cara, vamos lá, hein? Quando um corpo é lançado, né? Esse cara, pá, deu a bica nessa bola. Ele coloca a velocidade em diagonal. Nós combinamos que essa velocidade inicial, né, vai formar um certo ângulo. Geralmente eles colocam um ângulo com a horizontal. A primeira providência, nós combinamos, né, que é você pegar essa velocidade e decompor. É como se a bola fosse para frente, quem leva ela para frente é o V-Chess, e é como se ela fosse para cima. Quem leva ela inicialmente para cima é o V0 Wilson, VY, né? E para calcular, né, a trajetória dela é uma parábola, mas para a gente calcular essa componente que inicialmente leva ela para cima, o Vy, eu vou pegar o vetor que está na diagonal, que é o meu V0, não é assim? E como ele está longe da tetinha, está sem a teta, né? Ele vai ser multiplicado pelo seno. Então, se eu pegar a velocidade inicial, o módulo dela, e multiplicar pelo seno do ângulo, né? Ó, quem está longe da cena, eu tenho a velocidade inicial dessa bolinha em Y. O segredo aqui é a gente não dar muita moral para a parábola. Eu sei que ela fez uma parábola, foque U para a parábola. Não vou colocar as equações em parábola aqui não, senão tem uma chance boa de eu perder meu emprego. Então o que nós vamos fazer, hein? Cara, aqui nós temos a aceleração gravitacional. A gravidade está puxando para baixo. O módulo dela, por exemplo, o Enem pede para você utilizar 10 metros por segundo ao quadrado. Então o que nós temos aqui no eixo Y? É um movimento onde a aceleração é constante. E isso nós chamamos de movie. I like a movie, né? Lembra do Madagascar, não? Tiver infância não, né? Um movimento uniformemente variado. Então, se você pensar nessa bola só subindo, né? O que a gravidade vai fazer? A gravidade na subida vai frear. Vai tirar velocidade no Y. Então anota aí, fiote, hein? O que nós temos aqui? Durante a subida, nós temos que a gravidade vai reduzir o módulo da componente y da velocidade. Isso é um movimento retardado. Ela vai parando, pediu para parar, parou. Né? No ponto mais alto da parábola, também chamado de vértice, a gente tem aqui o quê? O Vy é zero, mano. Então, no ponto mais alto da parábola, componente vertical da velocidade, o Vy é zero. E ela vai começar a cair. Então, ó, né? Durante a descida, a gravidade agora faz o quê? Aumenta a sua velocidade. Então durante a descida, a ação da gravidade, ela aumenta o módulo da componente vertical da velocidade em y. Então no eixo y, essa velocidade aí, ela é o quê? Uma função do tempo. Então, quando o cara chuta a bola e a bola vai lá e faz a parábola, durante a subida, a componente VY vai aumentando, vai aumentando não, pai, vai diminuindo. No ponto mais alto da parábola é zero, ela para de subir, e durante a descida, essa componente de velocidade vai aumentando. Ó o caveirão, cuidado, cara. Na aula passada a gente viu que a análise no eixo X é de movimento uniforme, facinho. A gente calcula rapidamente, multiplicando ou dividindo. No eixo Y não, cuidado, hein? Cuidado com o eixo Y, viu, pai? Por quê? Porque durante a subida a posição dele em Y aumenta e durante a descida a posição em Y diminui. Na subida a velocidade em Y diminui e na descida a velocidade em Y aumenta. Tanto na subida quanto na descida, o módulo da aceleração vai ser constante. Cara, então você tem que tomar muito cuidado, hein? Por quê? Porque isso aí é um movimento um pouco mais complexo. Então, quando ele está subindo, a posição em Y aumenta. Na descida, sua posição diminui.
Na subida, a componente de velô VY diminui e na descida, a componente de velô VY aumenta. Tanto na subida quanto na descida, a aceleração dele vai ser constante. Ah, então peraí, prova, deixa eu ver se eu entendi. Eu posso fazer isso com aquelas equações do Move? Essa é a ideia. Igual está na sua tela, você vai ver, né, várias equações. Alcance horizontal, altura máxima, tempo de voo, porém todas elas saem das equações do Move. Lembra da função da velocidade? Vovô e vovó ainda tenta, né? Cara, aqui a gente simplesmente coloca y na velô e troca o a por g. Ah, e função da posição. Essa posição aqui tem a ver com a posição dele no eixo y, seria o y, ou a altura. Lembra da Selminha, sozinha, viu o tarado no meio da Avenida T2? Em Renga, né? É a mesma equação. A gente coloca y aqui na posição, alguns livros colocam h é h0 ou y0, coloca y na velocidade inicial e a gravidade você troca por g. Você também pode, caso não tenha o tempo, não quer saber do tempo, né? Foque o tempo, usar o Torricelli. Vovô e vovó mais 2 amantes no triângulo sensual. O cara burro, né? Vovô e vovó mais 2 amantes, como é que é um triângulo, né? É decoreba, pai, né? Então, a equação de Torricelli, tu também pode utilizar ela no lançamento oblíquo. Coloque y, componente y na velocidade e sapeca o g no lugar do a. A ideia é essa, você não vai decorar novas equações. Vamos fazer um exemplo rapidamente para encerrar o pagode aqui? Ó, a figura abaixo mostra o salto de um atleta de ginástica olímpica, que após uma breve corrida projeta seu quadril com uma velocidade inicial V0, 10 metros por segundo, sob um ângulo de 30 graus com horizontal. Desprezando todas as forças de resistência do ar, considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 30 graus igual a meio e cosseno de 30 graus igual a 0,85 e determine. Ó, a letra A aqui, pai, a componente vertical da velocidade inicial e na letra B, o tempo que esse atleta gasta para atingir o ponto mais alto da sua trajetória. Galera, aqui ó, o importante aqui é você lembrar o seguinte, ele tem uma velô em diagonal, não é assim? 10 metros por segundo. Eu vou decompor essa velocidade. Ela forma um ângulo de 30 graus com a horizontal, eu vou lá e blum, troco. É como se ele fosse para frente VX e como se ele fosse para cima, que é o VY. Vamos lá, galera, vamos para o quadro branco fazer isso aqui, ó. Eu preciso só dessa velocidade aqui, cara. A gente vai precisar somente dessa velocidade inicial e desse ângulo aqui. Vamos lá, rapidinho aqui pro quadro branco. Bora lá, pai, ó. Então vamos lá, na sua letra A, tetinha, né, assim, a velocidade inicial em Y, né? Tu pega o vetor da diagonal que é 10 e multiplica, ele pede para multiplicar pelo seno, né? Ele falou pra gente que seno de 30 graus é 0,5 ou meio. Essa vírgula aqui mata o zero. Ah, então é de que nem igualzinho multiplicar 1 por 5, né? A velocidade inicial dela em Y, tá? Vai ser de 5 metros por segundo. Ah, prof, eu posso usar o Deus ver tudo. Não, mas nem pensar, né? Nem, já ia falando, nem lascando, mano, né? A trajetória real dessa bola foi uma parábola. Foque U para parábola. Tu vai pensar nessa bolinha só subindo, tá? Inicialmente, ela tem uma velocidade inicial em Y, que eu acabei de calcular e vi que é 5 metros por segundo. E ela vai parando, pediu para parar, parou. Ai, no ponto mais alto, essa velocidade final em Y é zero. Ah, eu tenho que entender aqui, cara, ó, presta atenção, hein? Eu tenho um vetor para baixo que é a aceleração gravitacional. Se eu estou usando essa velocidade para cima positiva, então a minha aceleração aqui ela vai ser negativa, né? Então é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ah, galerinha, o vovô e vovó resolve minha vida, não resolve? Resolve de boa demais, ó. Vovô e vovó ainda tenta. Só que tu tá fazendo com a componente em Y. A velocidade em Y final no ponto mais alto da parábola é zero.
A inicial é 5, a aceleração menos 10 e eu vou descobrir o t. Esse termo aqui, ó, está subtraindo, então ele vaza para lá somando. É, papi, ó, 10t é igual a 5. Esse 10 vai passar para lá dividindo. Dividir por 10 é dar um tapa na pantera, né? Recuar uma casa com a vírgula. Então 5 dividido por 10, eu vou voltar uma casa com a vírgula, é 0,5 segundos. Essa é a resposta da letra B. Caso ele quisesse o tempo de voo total, se ele fizesse a parábola completa, eu iria multiplicar esse cara por 2. Inclusive, isso é uma equação que tu vai ver em livros e na internet. Quando um corpo é lançado obliquamente, se você pega um corpo e lança ele obliquamente, é uma pergunta relativamente comum, né? Ele te dá, né, a velocidade inicial do corpo e te dar o ângulo de lançamento com a horizontal. E perguntar para ti qual é o tempo que ele gasta para fazer a parábola bonitinha, simétrica. Você ia decompor o vetor, né? Decompõe, né? O V0 pega a componente vertical, V0y. Fala que do ponto mais alto da parábola, essa velocidade é 0. Usa o vovô e vovó, como nós fizemos agorinha, né, e descobre o tempo de subida. Sem a resistência do ar, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Tu dobra esse valor. Ou, para os amantes das fórmulas, né, para quem tem tesão em equação, calcular o tempo de voo só vale se ele fizer a parábola completinha. Você pode calcular como sendo 2 vezes V0 seno de θ dividido pelo módulo de G, que é a aceleração gravitacional. Eu acho essa equação aí meio que descartável, porque se você entendeu direitinho o move e sabe decompor o vetor, você faz, né, de uma maneira muito mais lírica, poética, bonitinha, que é decompondo os vetores. Então é isso, meus queridos. Próxima aula vamos falar sobre a altura máxima e o alcance vertical. Aquele abraço!